versículos de 1 ao 20. Como eu disse, nessa noite nós temos a nossa cantata, o pessoal tem que sair aí para poder se vestir, se preparar, mas a minha palavra hoje vai ser breve, e depois nós estaremos participando também desse momento tão especial. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso de 1 a 20, achamos? Todos achamos? Amém? A palavra de Deus aqui em Lucas 2, de 1 a 20, fala sobre como se deu o nascimento de Jesus. E veja o que a palavra do Senhor fala. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Graças a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento apresentar ao Senhor, ó Deus, os nossos corações. Nós estamos aqui nesta noite para prestar ao Senhor a nossa adoração, o nosso culto. Ó Deus, aceita o louvor que procede dos nossos lábios, mas ó Deus, que o Senhor também possa aceitar a nossa vida no teu altar. Nesta hora, Pai, eu quero repreender todo o ataque do diabo, que tenta roubar esta palavra do nosso coração, que tenta distrair a nossa mente para que nós não consigamos, ó Deus, acolher a palavra da vida eterna. Nós oramos, ó Deus, para que o teu povo seja visitado com graça, com favor e pela tua presença nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o Natal ele traz uma mensagem para nós extraordinária. Esse texto que nós lemos diz que estava acontecendo um dia comum na vida desses pastores no campo de Belém. Eles estavam fazendo o que sempre faziam, eles estavam trabalhando, eles estavam cuidando de ovelhas, eles estavam pastoreando o rebanho, e de repente a palavra de Deus diz que o céu invade a terra de uma maneira ainda mais sobrenatural. Eles olham
e aparecem anjos, eles olham e aparece um coral celestial cantando, eles olham e eles veem um anjo anunciando o nascimento do Messias, o nascimento de Cristo, e aquele ambiente no pasto se tornou uma igreja em céu aberto, aonde o nome de Deus era adorado e aonde os pastores tomavam conhecimento daquilo que Deus estava revelando para a minha e a sua salvação, que era o nascimento de Cristo, que haveria de crescer e ser o Messias, e que haveria de morrer, e haveria de ressuscitar, e haveria de ir aos céus, e assentado está à direita de Deus, para que você e eu pudéssemos ter um advogado, para que você e eu pudéssemos ter alguém que perdoasse os nossos pecados e nos proporcionasse um relacionamento de novo com Deus. A Bíblia diz que quando os anjos retornaram ao céu, depois dessa aparição extraordinária, o verso 15 diz aí, que depois que os anjos retornaram aos céus, esses pastores, eles então decidiram ir até Belém. Eles disseram: vamos até Belém, vamos ver esses acontecimentos, vamos ver o que está acontecendo lá, o que houve. Nós vamos entender isso melhor quando nós chegarmos até a cidade de Belém. E eles então tomaram uma decisão, de irem até a cidade de Belém, para poder contemplar com os próprios olhos os acontecimentos que aqueles anjos haviam anunciado. Agora preste atenção, nessa noite eu quero aqui observar e ver com vocês algumas coisas preciosas que aconteceram no Natal. As lições que eu aprendo com esses pastores, homens rudes, iletrados, que estavam no campo lidando com o rebanho. Mas esses homens também nos deixam lições extraordinárias sobre o Natal de Cristo. Porque hoje a gente liga a televisão, a gente olha o comércio e tudo aponta para um Natal que não tem muita relação, ou quase nenhuma relação, com o Natal da Bíblia. Porque o Natal hoje da sociedade é um Natal de venda e de compra nas coisas do comércio. Nada errado de comprar e vender no comércio. O Natal que nós temos hoje também muitas vezes fica restrito apenas àquela ceia em família, aquele ambiente gostoso. Nada de errado em você fazer uma ceia com a sua família, em assentar com a sua família e celebrar a vida, porque a vida tem que ser celebrada. Mas o Natal não é só venda e compra, e nem só comunhão em família em dia de ceia, como nós fazemos. E o que é que esses pastores nos ensinam sobre o Natal? Preste atenção. Em primeiro lugar, eu aprendo com esses pastores que ir ao encontro de Jesus é urgente e é o verdadeiro sentido do Natal. Veja o que esses homens dizem no verso 16. Eles dizem assim, o verso 16 diz assim: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. O texto nos diz, meus queridos, que o verdadeiro sentido do Natal é que você e eu precisamos ter pressa de ter um encontro com Cristo. O texto diz que os pastores foram apressadamente ao encontro de Jesus. Eles, ao ouvirem as boas novas que aqueles anjos haviam declarado, eles correm agora ao encontro de Jesus. Esse é o sentido do Natal. O Natal veio para dizer que você e eu precisamos correr, precisamos ter pressa de ir ao encontro de Cristo. Você precisa ter interesse de conhecer Jesus, de se relacionar com Cristo, de conhecer melhor a sua palavra. É necessário pressa, porque Jesus já está às portas, Jesus já está voltando, e tem gente distraída, e tem gente sem nenhum tipo de cuidado com a sua alma e com o seu coração. A Bíblia diz que esses pastores tiveram pressa, eles foram apressadamente ao encontro de Cristo. Quantas pessoas eu tenho visto que hoje elas ouvem a palavra de Deus,
elas sabem que só Jesus pode perdoar os nossos pecados, elas sabem que só Cristo liberta dos maus hábitos e dos vícios, elas sabem que só Jesus é capaz de trazer conforto para o nosso coração quando estamos passando por angústias. Quantas pessoas sabem que só em Jesus existe verdadeira alegria para a minha e para a sua alma, que só em Jesus há paz para o nosso coração? Quantas pessoas sabem que só em Cristo há equilíbrio para a nossa vida, que só nele nós encontramos realização pessoal? Mas essas mesmas pessoas que sabem de tudo isso que eu estou dizendo, essas mesmas pessoas, elas são demoradas de irem ao encontro de Cristo. Essas pessoas não têm pressa de estar na presença de Jesus, elas não têm pressa de colocar o coração diante de Deus, elas estão sempre deixando para depois, estão sempre adiando o encontro com Cristo, elas se esquecem de que amanhã pode ser muito tarde. A Bíblia diz e ensina que Natal é uma mensagem urgente. Ele veio para dizer que você e eu temos que ter pressa de estar diante de Jesus. A Bíblia fala da urgência do nosso encontro com Cristo. Por exemplo, quando Jesus está subindo em direção de Jerusalém para na cidade de Jericó, era a última vez que Jesus passava por Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém, ele seria preso, seria crucificado, seria morto alguns dias depois. E quando Jesus está passando por Jericó, a Bíblia diz que à beira do caminho havia um homem cego, e ele ouve aquela multidão agitada em volta de Cristo. E quando Jesus passa por onde ele estava, a Bíblia diz que Bartimeu, o cego, ouvindo que era Jesus, o Nazareno que passava por ali, ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou com tanta intensidade, com tanta força, que Jesus ouviu o grito dele e parou, diz a Bíblia. E quando Jesus parou, Jesus disse para os seus discípulos: chamai-o. E quando os discípulos disseram a Bartimeu: ele te chama. É interessante que lá em Marcos, no capítulo 10, no verso 50, diz que quando os discípulos disseram: ele te chama, a Bíblia diz, no verso 50 do capítulo 10 de Marcos, que ele levantou-se de um salto e foi correndo ao encontro de Jesus. O cego Bartimeu, diz a Bíblia, que ele lançou de si a sua capa e correu. Sabe por que ele correu? Porque o chamado de Jesus é urgente, o chamado de Cristo não pode ser adiado. Você e eu precisamos ter urgência, pressa de estar com a nossa vida diante de Cristo, com o nosso coração aos pés de Jesus. Você e eu precisamos de ter pressa para colocar a nossa casa em ordem diante de Cristo. O encontro com Jesus é imprescindível, porque quem se encontra com Cristo tem a sua vida alterada, transformada, mudada, melhorada para sempre. A Bíblia diz que esse homem teve pressa, correu para Cristo, e quando ele corre ao encontro de Jesus, ele recebe aquilo que ele mais necessitava. Ele recebe não apenas a cura para os seus olhos, mas ele recebe a salvação para a sua alma. Meus amados, deixa eu dizer uma coisa, a mensagem do Natal é essa: você e eu precisamos de ter pressa. Nós precisamos de ter pressa de nos arrependermos dos nossos pecados. Nós não podemos ficar na lentidão, na demora, cozinhando o galo, como dizem por aí. Nós não podemos continuar na vagareza. Você precisa correr para os pés de Jesus, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa permitir que Cristo mude o seu caráter, mude a sua conduta, mude a sua mente, mude a sua linguagem, mude os desejos do seu coração. Você precisa correr para a presença de Cristo, porque o Natal diz que Ele veio para salvar você, a mim e a todos nós, e isso passa por arrependimento e por mudança de vida. A Bíblia diz que esses pastores, diz aí o verso 16, disseram: corramos. O problema de muitos de nós que estamos aqui hoje é que a gente não tem pressa para correr para os pés de Jesus. A gente tem pressa para um monte de coisa, a gente se apressa para um monte de coisas, mas a gente não se apressa para acertar a vida com Cristo, a gente não se apressa para se arrepender dos pecados. A gente sempre acha
que a gente vai ter ainda tempo. E Jesus, falando sobre isso, chamou um homem de louco. Esta noite pedirão a tua alma, e tudo para o que você correu e buscou, tudo que você construiu, de que valor terá? Você não vai levar nada. Jesus chamou aquele homem de louco porque ele cuidou, teve pressa, teve inteligência e habilidade para poder fazer tantas coisas, mas ele não se apressou para colocar a vida em ordem com Cristo. A mensagem do Natal, querido, é que você e eu precisamos colocar a nossa vida em ordem com Deus, acertar as coisas. Não deixa para amanhã não, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu estava lendo uma matéria hoje no jornal, que um deputado lá do norte do Brasil estava com seus assessores fazendo um trabalho de campo, de avião. De repente, o avião deu pane. E aí, meu amigo, o avião começa a cair. E eu vi as imagens, até a filmagem. O cara teve que fazer um pouso forçado. Pela graça e a misericórdia de Deus, ninguém morreu, escapuliu todo mundo, mas o avião pegou fogo, virou uma bola de fogo. E eu vi aquela filmagem que eles postaram. Será que é preciso você passar um aperto, uma angústia, para que a sua vida se acerte com Cristo? Querido, não é necessário. Nessa noite eu estou aqui para te dizer que a mensagem do Natal para você é: corra, vá para os pés de Jesus, arrependa-se dos seus pecados, permita que Ele mude o seu coração, a sua mente e a sua vida, porque Jesus nasceu para que nós pudéssemos entender que Deus tem pressa de que nós nos acertemos com Ele, pressa de que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Deus tem pressa de ter comunhão, relacionamento comigo e com você. Essa é a mensagem do Natal. Diga para o seu irmão: eu desejo você, diga para quem sei lá, desejo você um Feliz Natal, com muita pressa. Corra para Jesus, fala para Ele. Corra para Cristo, querido. Em segundo lugar, eu aprendo com esses pastores que aqui estão, no texto bíblico, que somente aquelas pessoas que vão até a presença de Jesus é que tem uma experiência para contar. Veja o que diz o verso 17, diz aí: e vendo, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. A Bíblia diz que esses pastores tiveram pressa, que eles correram, que eles foram até Belém, e que quando chegam lá em Belém, eles têm um encontro com Cristo. E esse encontro, quando eles têm um encontro com Cristo, agora eles passam também a ter uma experiência pessoal para poder falar sobre ela. Ir a Belém não só tem um sentido de urgência, mas também tem um sentido de experiência, porque quem vai vê, e foi isso que aconteceu com esses pastores. Eles viram, eles tiveram uma experiência com Jesus que alterou a vida deles para sempre. Para muitas pessoas, o Natal não passa de uma oportunidade para festejar, para reunir os amigos. Para muitas pessoas o Natal não passa de uma oportunidade de estar em família, não passa de uma oportunidade para poder comprar um presente e dar presentes, para comer e beber, e alguns até comem, outros até bebem, até ficar tonto, algo que não tem nenhuma relação com a natureza do Natal. Muitos comemoram o Natal sem nada saberem de fato do que é o verdadeiro sentido do Natal. Mas a Bíblia diz que esses pastores, eles foram até Belém, tiveram uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, e viram a salvação de Deus
viram Cristo de perto, viram a intervenção poderosa de Deus na vida da sociedade e na vida deles. Então Natal é ter uma experiência real com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles foram, que eles encontraram Cristo, que eles tiveram uma experiência com Jesus, e essa experiência com Cristo transformou a vida desses homens. E a semelhança do que aconteceu com esses pastores, queridos, todos nós precisamos de um encontro com Jesus. Você e eu precisamos de um encontro com Cristo, de um encontro com o Salvador, de um encontro que transforme a nossa vida, o nosso coração, de uma experiência com Cristo que vai modificar as nossas vidas. Porque hoje aquilo que mais me chama a atenção é que todo mundo acredita em Deus. Você conversa com as pessoas, elas estão crendo em Deus. Você conversa com as pessoas e elas acreditam em Jesus, mas quando a gente começa a conviver, a se relacionar com essas pessoas, nós começamos a perceber que a linguagem dela é a mesma linguagem de quem está lá fora e não conhece a Cristo. Ela usa as mesmas palavras impróprias que qualquer pessoa que anda longe de Jesus usa. Ou seja, a fé que elas dizem possuir é apenas uma herança religiosa. Herança religiosa não muda a sua vida, herança religiosa não transforma o seu coração. O que muda o meu coração, o que transforma o seu coração, é quando nós temos uma experiência com Cristo, é quando nós nos quebrantamos, é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e os abandonamos. Essa experiência muda o nosso coração, essa experiência modifica a minha e a sua vida, altera o meu e o seu caráter. Todos nós precisamos de uma experiência com o Senhor Jesus que nos dê vida eterna. Esses pastores tiveram uma experiência. A minha pergunta é: você tem uma experiência com Cristo? Ou você tem uma herança religiosa? Porque essa experiência com Cristo modifica o seu modo de andar, modifica o seu modo de vestir, modifica o seu modo de agir com as pessoas. Você tem uma experiência? Ou você apenas tem uma herança religiosa? É fácil a gente saber quem tem uma experiência e quem tem uma herança religiosa. Você já me viu perguntar isso aqui muitas vezes, mas eu vou perguntar de novo hoje. Se o seu coração parasse de bater aqui agora e você tombasse morto aí nesse banco, você tem certeza de que você entraria na vida eterna no céu? Você tem certeza? Porque se você não tiver, é porque você tem mais uma herança religiosa do que uma experiência. Porque quando nós temos uma experiência com Cristo, nós temos a certeza de que quando os nossos olhos fecharem neste mundo, eles abrirão na vida eterna com Cristo. Esses pastores, diz aqui, eles tiveram uma atitude extraordinária, eles tiveram pressa de encontrar Jesus, mas eles também tiveram uma segunda coisa: eles tiveram uma experiência com Cristo, uma experiência que transformou a vida deles, que modificou a conduta da vida deles. A minha pergunta para você então aqui: esse Cristo que você diz que crê nele, transformou você, mudou o seu coração? Ou você continua ainda sendo aquele tipo de gente que acha que nada tem nada a ver? Porque tem um monte de gente no meio dos crentes hoje que acha que nada tem nada a ver. Gente que é capaz, como eu tenho dito por aqui, de maratonar uma série da Netflix o final de semana inteiro, mas não tem capacidade de estar na escola bíblica dominical para estudar a palavra de Deus. Acha difícil. Isso aponta para uma tradição religiosa e não para uma experiência com Cristo. Elas não têm pressa mais de aprender da palavra de Deus. Não, mas eu trabalho a semana toda, eu já faço um monte de coisa e eu preciso então descansar. Você e eu vamos ter muito tempo para descansar na vida eterna. Hoje nós precisamos caminhar com Cristo, correr para os pés de Jesus, ter uma experiência com Ele que vai transformar o nosso coração, porque tem muita gente que diz que crê em Jesus, mas continua magoada, não perdoa, não libera perdão para o próximo, para o irmão, não consegue ter a alma leve.
A Bíblia diz que esses pastores tiveram uma experiência com Cristo. Em terceiro lugar e último, eu aprendo com estes pastores de ovelhas, homens rudes, que somente aqueles que têm uma experiência real com Cristo é que glorificam a Deus. Preste atenção nisso. O verso 20 diz aí: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Veja, irmãos, preste atenção, queridos, o coração daqueles humildes pastores, diz o texto bíblico que nós lemos, batia tão forte, a alegria da sua alma, da alma daqueles homens, era tão grande, que o texto diz que eles voltaram glorificando o nome de Deus. Nesse encontro que eles tiveram com Jesus, a vida desses pastores foi completamente transformada, foi completamente mudada. Eles encontraram um sentido para as suas vidas, eles encontraram a razão da sua existência. Por isso, a Bíblia diz que eles louvavam a Deus, porque toda aquela pessoa que tem uma experiência com Cristo, que vai até a presença de Jesus, diz a palavra de Deus, vive a experiência desses pastores. Ou seja, Natal é você dar glória a Deus. Natal aponta para aquela necessidade que você e eu temos de estar louvando ao Senhor. Talvez você já tenha ido a muitos lugares na sua vida, e é interessante que as pessoas gostam hoje de postar onde vão, né? Eu fico impressionado com esse negócio. A pessoa está comendo, bate uma foto daquele prato gostoso, e aí os curiosos do Instagram ficam com fome quando vê um prato daquele. Eu não sei, um dia desse eu estava lá no Instagram da igreja, alguém postou, Alos, aqui, mas postou um negócio, Alos, que eu fiquei com uma inveja horrorosa. A gente não pode ter inveja. O cara estava diante de uma roda daquele de arado, sabe? Mas cada camarão VG deste tamanho. Eu falei, mas nem lembrar do pastor atrevido lembrou, gente. Comendo esses camarão VG desse tamanho. Eu falei, eu vou levar uma meia dúzia para o meu pastor provar também. Mas aquele negócio, a gente posta tudo, não é verdade? Aonde vai, o que está comendo, o lugar que está passeando. A gente faz esses negócios todos. Mas preste atenção, você vai a muitos lugares, mas a minha pergunta é o seguinte: você já foi ao lugar mais importante da sua vida, que é para os pés de Cristo? Você já foi para a presença de Deus, entregando o seu coração sem reservas, para que Ele mudasse o seu caráter, mudasse o seu comportamento, mudasse a sua atitude como marido, como mulher, como filho? Não existe lugar mais importante, irmãos, do que a gente estar aos pés de Jesus, porque quando nós temos uma experiência com Cristo, a gente vai sempre voltar com alegria no coração e adoração nos lábios. A gente vai fazer como esses pastores, eles voltaram louvando e glorificando a Deus. Por quê? Porque tiveram uma experiência. Experiência muda a vida da gente. Experiência com Cristo muda o nosso coração. E a mensagem do Natal é esta: você precisa correr para a presença de Jesus. A mensagem do Natal é que você precisa ter uma experiência com esse Cristo que liberta. A mensagem do Natal é que quando você e eu corremos e temos uma experiência com esse Cristo que liberta, o Senhor coloca no nosso coração alegria, contentamento, e nós voltamos com os nossos lábios cheios de alegria. O salmista, falando sobre isso, num dos seus salmos, ele diz que Deus o havia tirado de um tremendal de lama e havia colocado os seus pés sobre a rocha, e ele diz assim: e colocou nos meus lábios um novo cântico, um cântico de louvor ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. A mensagem do Natal
Não é só esse negócio de que tem anjo voando, trombeta tocando, tem tudo isso. Mas a mensagem mais importante do Natal é que a palavra de Deus diz que você e eu precisamos de ter pressa para ir aos pés de Cristo. Feche os seus olhos. Pensa um pouquinho aí na sua vida. Você já colocou a sua casa em ordem, seu coração, sua vida em ordem aos pés de Jesus? Sua vida está aos pés de Cristo, querido? Ou você só tem uma tradição religiosa?